A paz de Deus a todos. Você pode estar sendo atacado agora e talvez nem saiba. Existe uma guerra acontecendo ao seu redor, não contra pessoas de carne e osso, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Efésios 6 revela algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga cada batalha da sua vida. Fica até o final, porque o que Paulo escreveu neste capítulo não é poesia religiosa. É um manual de sobrevivência espiritual para os tempos em que vivemos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, pois neste canal Deus fala profundamente através das orações que te fortalece, te sustenta e te transforma. E se você crê na palavra de Deus, escreve aqui nos comentários: eu visto a armadura de Deus. Vamos orar juntos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Tu que és o mesmo ontem, hoje e para sempre, Tu cujo nome é santo e cujo trono é eterno, Tu que habitas na luz inacessível e que ainda assim te abaixas para ouvir a voz frágil de tua criatura, eu venho diante de ti neste momento com o coração nu e aberto,
com os joelhos curvados no mais íntimo do meu ser, com os lábios prontos para proclamar a tua grandeza e os olhos da fé fixados em tua face gloriosa. Eu venho, Senhor, não com palavras ornamentadas de sabedoria humana, não com discursos elaborados pela inteligência da carne, não com a confiança de quem se julga merecedor da tua atenção, mas com a confiança simples e inabalável daquele que conhece a graça e sabe que por ela, e somente por ela, pode chegar ao teu trono com ousadia, como está escrito que nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para o socorro em tempo oportuno. E assim eu me aproximo, Senhor, com toda a confiança que a obra do Calvário me concede, com toda a ousadia que o sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo me garantiu, com toda a liberdade que o Espírito Santo me confere neste acesso ao Pai dos Espíritos, ao Deus que é amor, ao Senhor que é justo e misericordioso. Pai, eu te agradeço por este capítulo sagrado que o apóstolo Paulo escreveu sob a inspiração do teu Espírito, enquanto estava acorrentado, enquanto era embaixador em cadeias, enquanto o mundo ao redor procurava silenciar a voz do Evangelho, mas a tua palavra não pode ser acorrentada, o teu Espírito não pode ser aprisionado, a tua verdade não pode ser sufocada, e por isso ela chegou até nós através dos séculos, preservada pela tua mão fiel, guardada pelo teu cuidado providencial, entregue a nós, como herança preciosa, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu te agradeço, Senhor, porque essa palavra não é letra morta, mas é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. E ela nos instrui hoje, através das palavras de Paulo a Éfeso, sobre como viver, sobre como nos relacionar uns com os outros, sobre como enfrentar as batalhas invisíveis, sobre como nos manter firmes numa geração que busca derrubar tudo o que é sólido e eterno. Senhor, a primeira instrução que ressoa neste texto sagrado trata das relações dentro do lar, dentro da família, que é a instituição mais fundamental que tu estabeleceste desde o princípio. Paulo fala aos filhos: sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E, Senhor, eu me detenho aqui diante de ti, porque essa palavra é tão simples na sua forma e tão profunda na sua substância. A obediência aos pais não é meramente uma questão cultural, não é apenas um costume da época, não é simplesmente uma norma social útil para a ordem humana. Ela é justa diante de ti, ela tem fundamento no teu caráter e na tua ordem criada. Ela é uma expressão do teu design para a vida em comunidade. E o apóstolo vai além, recorrendo ao coração da lei de Moisés, ao próprio decálogo, ao mandamento que porta a dignidade de ser o primeiro com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Senhor, eu oro por todos os filhos que hoje precisam ouvir esta palavra. Eu oro pelas crianças que crescem em lares onde a autoridade dos pais é exercida com amor e sabedoria e que precisam receber no coração a convicção de que honrar pai e mãe não é uma limitação da sua liberdade, mas um caminho abençoado que o próprio Deus traçou para a prosperidade da vida. Eu oro pelos jovens que chegaram à adolescência e que estão em meio à tempestade cultural que proclama que os pais estão errados, que os mais velhos nada têm a ensinar, que a sabedoria está na rebeldia e na autodeterminação absoluta. Senhor, que o teu Espírito alcance esses jovens, que a tua palavra pouse sobre os seus corações como chuva sobre terra seca,
que eles entendam que a obediência no Senhor é liberdade verdadeira, que a honra dada aos pais é semente lançada num campo fértil que produzirá colheita de bênçãos nos anos que estão por vir. E, Senhor, eu oro pelos filhos adultos que precisam honrar pais idosos, pais que talvez não tenham sido perfeitos, pais que talvez tenham falhado em muitas coisas, pais que carregam feridas e que às vezes feriram, mas que ainda assim são portadores de uma dignidade conferida pela tua ordem criada. Que esses filhos adultos encontrem em ti a graça para honrar, para cuidar, para estar presentes, para não abandonar aqueles que os trouxeram ao mundo no fardo dos anos mais pesados da vida. Que a promessa do mandamento ressoe nos seus corações, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Que eles entendam, Senhor, que a honra aos pais é também honra a ti, porque tu és o Deus que estabeleceu essa ordem, e respeitar os que tu colocaste em autoridade é uma forma de reconhecer a tua soberania sobre todas as coisas. Mas, Senhor, a palavra não fala apenas aos filhos, ela fala também aos pais, e com uma advertência que é ao mesmo tempo severa e misericordiosa. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ó Pai Celestial, que instrução tão necessária para esta geração, para estes tempos em que tantas crianças são criadas sem limites claros, sem disciplina amorosa, sem a orientação da Tua palavra, sem o norte do Teu caráter. E ao mesmo tempo em que algumas crianças crescem sem estrutura, outras crescem sob o peso de pais que as provocam à ira, que as humilham, que as sobrecarregam com expectativas impossíveis, que as ferem com palavras cortantes e com comparações destruidoras, que as abandonam emocionalmente enquanto estão fisicamente presentes. Senhor, eu oro por cada pai e cada mãe que está ouvindo esta oração ou que de alguma forma será alcançado por ela. Eu oro por aqueles que exercem a paternidade e a maternidade com a graça que vem do alto, que criam seus filhos com firmeza e amor ao mesmo tempo, que sabem dizer não quando é necessário e que sabem abraçar e acolher quando a criança cai. Que o Teu Espírito os fortifique nessa tarefa que é a mais nobre e ao mesmo tempo a mais desafiadora que um ser humano pode receber. Mas eu oro também, Senhor, por aqueles pais que estão falhando, por aqueles que estão provocando a ira, que estão ferindo onde deveriam curar, que estão destruindo onde deveriam edificar. Que o Teu Espírito convença seus corações, que a Tua palavra alcance suas consciências, que eles se arrependam diante de Ti e busquem a graça para recomeçar, para criar na doutrina e admoestação do Senhor, que é o único fundamento verdadeiro sobre o qual uma família pode ser construída. Criar na doutrina e admoestação do Senhor, Senhor, que expressão rica e profunda. Doutrina, o ensino firme e sistemático das verdades da Tua palavra, a transmissão fiel do que Tu és, do que Tu fizeste, do que Tu prometeste, do que Tu requer. Admoestação, a correção amorosa, o encaminhamento gentil mas firme, o não vás por esse caminho, o este é o caminho, anda por ele. Criar filhos na doutrina e admoestação do Senhor é criar filhos que sabem quem é Deus, que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, que entendem que são pecadores em necessidade de graça, que foram criados à imagem de Deus e para a glória de Deus, e que a vida mais plena e mais verdadeira só pode ser encontrada na comunhão com o seu Criador e Redentor. Que os pais e mães cristãos deste tempo sejam fiéis nessa tarefa, Senhor. Que eles não deleguem à escola, às redes sociais, à cultura ou às igrejas, o que é primeiramente responsabilidade deles.
Que eles sejam os primeiros sacerdotes do lar, os primeiros mestres da fé, os primeiros exemplos de uma vida rendida ao Senhor Jesus Cristo. E, Senhor, o apóstolo passa então a falar da esfera do trabalho, da relação entre servos e senhores, que em nosso contexto contemporâneo ressoa como a relação entre empregados e empregadores, entre aqueles que trabalham e aqueles que os dirigem. E a instrução é surpreendente na sua profundidade espiritual. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Diz que revolução de perspectiva, Senhor, que transformação radical da maneira como vemos o trabalho. O trabalho não é apenas um meio de sustento, não é apenas uma obrigação social, não é apenas a forma de pagar as contas e sobreviver no mundo. O trabalho, quando realizado com a mentalidade do servo de Cristo, torna-se adoração, torna-se ministério, torna-se uma forma de servir ao próprio Senhor Jesus. Senhor, eu oro por cada crente que hoje acorda cedo para trabalhar, que enfrenta chefes difíceis, ambientes hostis, condições de trabalho desafiadoras, colegas que não compartilham os mesmos valores, sistemas que parecem construídos para frustrar a pessoa íntegra. Que eles encontrem nesta palavra a perspectiva renovada de que o seu trabalho não é para o chefe humano, não é para a empresa, não é primeiramente para o salário, é para o Senhor, é para Cristo, é para aquele que verá cada detalhe de fidelidade, cada hora de honestidade, cada momento de excelência, cada esforço sincero de coração, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Que promessa, Senhor, que motivação poderosa. Nada do que é feito por amor a Ti, nada do que é realizado com a mentalidade do servo de Cristo passará desapercebido. Tu és o observador fiel, o juiz justo, o retribuidor de todos os que buscam a Ti com sinceridade de coração. Que os cristãos, no ambiente de trabalho, sejam diferentes, Senhor. Que eles se destaquem não pela arrogância ou pela pretensão religiosa, mas pela integridade inabalável, pela excelência genuína, pela lealdade que não vacila, pela honestidade que não cede, pela generosidade que surpreende, pela paciência que desconcerta. Que quando o mundo ao redor observar esses servos de Cristo no seu ambiente de trabalho, seja forçado a reconhecer que há algo diferente neles, que há uma motivação que vai além do salário, que há uma força que vai além da disciplina humana, e que esse algo diferente é o Senhor Jesus Cristo habitando nos seus corações por meio do Espírito Santo. E para aqueles que estão em posição de liderança, o apóstolo não os esquece. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Dei que lembrete poderoso, Senhor, aquele que lidera, aquele que emprega, aquele que tem autoridade sobre outros, ele também presta contas a um Senhor que está no céu, e diante desse Senhor não há distinções de classe, não há privilégios de posição, não há favoritismos baseados em poder ou riqueza. Diante de ti, o mais poderoso dos patrões e o mais humilde dos servos estão no mesmo nível. Ambos são criaturas diante do Criador. Ambos são pecadores diante do juiz. Ambos são filhos diante do Pai, que não faz acepção de pessoas. Que todos os que têm autoridade sobre outros no mundo do trabalho exerçam essa autoridade sem ameaças, sem exploração, sem a crueldade que nasce do poder descontrolado e da falta de consciência de que eles também respondem a um Deus.
que eles liderem com a equidade que reflete o teu caráter, com a justiça que honra a tua natureza, com a misericórdia que imita a tua graça, com a firmeza que serve à tua glória. E que cada vez que forem tentados a abusar da autoridade que possuem, a voz do Espírito Santo ressoe nos seus corações. O vosso Senhor está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. E então, Senhor, o apóstolo Paulo eleva os olhos de todas essas relações humanas, pais e filhos, servos e senhores, e os dirige para o horizonte mais amplo e mais fundamental da existência cristã, a batalha espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que transição magnífica! Como se Paulo dissesse: tudo o que eu falei sobre o lar e sobre o trabalho é real e importante, mas existe uma realidade maior que envolve tudo isso, uma dimensão mais profunda da qual depende a nossa capacidade de viver fielmente em todas as outras esferas. E essa dimensão é a dimensão espiritual, o mundo invisível onde os poderes das trevas estão ativos, onde os principados e potestades operam, onde a batalha mais decisiva de todas é travada. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não na força humana, não na determinação da vontade, não na disciplina da carne, não na inteligência da mente, mas no Senhor e na força do seu poder. Essa é a primeira e mais fundamental instrução para a batalha espiritual: reconhecer que a força não vem de nós. Que o crente que se aproxima da batalha, confiando no seu próprio vigor espiritual, na sua própria maturidade, na sua própria experiência religiosa, na sua própria capacidade de resistir ao mal, esse crente está destinado à derrota. Mas aquele que se fortalece no Senhor, que busca a sua face, que depende do seu poder, que se humilha diante dele, reconhecendo a sua própria fraqueza, esse está investido de uma força que não tem origem humana, que não se esgota com o tempo, que não vacila diante das circunstâncias, porque tem a sua fonte no próprio Deus onipotente. Senhor, fortalece-me no teu poder. Fortalece cada irmão e cada irmã que enfrenta batalhas que não consegue nomear, que sente o peso de opressões que não compreende totalmente, que acorda exausto de uma guerra que nunca descansa. Que eles encontrem em ti a fonte de força que nunca seca, que nunca decepciona, que nunca chega ao fim. Que a promessa do profeta Isaías seja a experiência cotidiana deles. Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E a força para essa corrida, para esse voo, para essa caminhada, não vem de dentro de nós, mas vem de ti, do Senhor, da força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda a armadura, Senhor, não parte dela, não algumas peças selecionadas conforme nossa conveniência ou nosso gosto, mas toda a armadura de Deus, porque o inimigo é completo na sua estratégia, não deixa flancos descobertos, não ataca apenas em uma frente. Ele é astuto, ele prepara ciladas, ele planeja com a paciência milenar de uma criatura que conhece as fraquezas humanas depois de séculos observando a nossa natureza caída. E por isso, a armadura precisa ser completa, integral, sem lacunas. E por que toda a armadura? Porque o apóstolo nos revela a natureza real do nosso conflito. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que revelação, Senhor! Que descortinamento da realidade!
Quando olhamos ao redor e vemos as batalhas do cotidiano, conflitos no lar, pressões no trabalho, tentações pessoais, dificuldades nas relações, oposição ao Evangelho, perseguição aos que vivem piedosamente, precisamos enxergar além do que os olhos físicos podem ver. Por trás de toda carne e sangue que se opõe ao teu reino, por trás de toda circunstância adversa que nos abate, por trás de toda tentação que nos seduz, existem forças espirituais organizadas, hierarquias de maldade, principados e potestades que operam nos lugares celestiais com uma determinação e uma inteligência que vai muito além da capacidade humana. Não estamos lutando contra pessoas, Senhor, e que libertação enorme é essa revelação. O marido que parece ser meu inimigo, o chefe que parece estar contra mim, o colega que me persegue, o familiar que me rejeita, o vizinho que me perturba, eles não são os inimigos verdadeiros. Eles são muitas vezes instrumentos nas mãos de principados e potestades que trabalham para destruir, para separar, para semear discórdia, para afastar dos caminhos de Deus. E por isso a resposta ao conflito com carne e sangue não é mais carne e sangue. É a armadura de Deus, é a oração, é a palavra, é a fé, é o Evangelho, é o Espírito Santo. E Senhor, que essa perspectiva mude radicalmente a maneira como teu povo responde às adversidades. Que em vez de guerrear contra pessoas com as armas da carne, amargura, ressentimento, vingança, manipulação, violência verbal ou física, o teu povo aprenda a identificar o adversário verdadeiro e a lutar com as armas verdadeiras. Que em vez de destruir relacionamentos numa guerra que não entende, o crente aprenda a orar, a declarar a verdade da palavra de Deus, a resistir ao diabo no nome de Jesus Cristo, sabendo que o diabo é um inimigo derrotado, que o Cristo da cruz já triunfou sobre todos os principados e potestades e que a nossa batalha não é para conquistar uma vitória que ainda não existe, mas para manter firme e proclamar a vitória que já foi conquistada no Calvário. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau, Senhor, que expressão carregada de realidade pastoral. Há dias maus. Há dias em que a tempestade se abate sobre nós com uma intensidade que parece insuportável. Há dias em que tudo ao redor parece desmoronar, em que as tentações chegam de todos os lados com uma força avassaladora, em que a dúvida e o desânimo se instalam com um peso esmagador, em que o inimigo ataca em frentes simultâneas e nos sentimos encurralados sem saída. O dia mau é real, Senhor. Não é ficção espiritual, não é exagero, não é falta de fé reconhecer que existem dias em que a batalha é mais pesada do que de costume. Mas a palavra não diz para fugir do dia mau, não diz para negá-lo, não diz para fingir que ele não existe, diz para resistir nele, para ficar firme nele, para que depois de ter feito tudo o que a palavra de Deus manda fazer, você continue de pé. Ficar firme. Que objetivo aparentemente humilde para um guerreiro. Não é conquistar novos territórios, não é expandir fronteiras, não é alcançar grandes façanhas, é simplesmente ficar de pé quando tudo conspirava para te derrubar. É ainda estar em campo quando o dia mal passa, é ainda ter a fé intacta, ainda ter o amor por Deus ardendo no coração, ainda ter a esperança viva depois de ter passado pelo fogo da provação. E para ficar firme no dia mau, a armadura precisa estar vestida antes que o dia mau chegue. Não se coloca a armadura durante a batalha. Ela precisa estar no lugar antes do primeiro disparo. E por isso o apóstolo nos exorta agora, enquanto talvez o dia ainda esteja relativamente tranquilo, enquanto ainda há margem para a preparação, a vesti-la peça por peça.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade como cinto, como aquilo que cinge os lombos, que mantém tudo unido, que sustenta as demais peças da armadura. A verdade, Senhor, não a verdade relativa que o mundo pós-moderno proclama, não a verdade que cada um constrói para si mesmo conforme suas preferências e conveniências, não a verdade que muda com os ventos da cultura e as marés das opiniões, mas a tua verdade, a verdade objetiva, a verdade revelada, a verdade encarnada em Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que os teus filhos permaneçam cingidos pela verdade, que não cedam às pressões para relativizar o que tu claramente revelaste, que não se deixem seduzir pelos ventos de doutrina que sopram em todas as direções, que permaneçam firmes na verdade que liberta, que salva, que sustenta no dia mau, e vestida a couraça da justiça. A couraça protege o peito, protege os órgãos vitais, protege o coração. E a couraça que nos é dada é a justiça. A justiça de Cristo imputada a nós pela fé, que nos protege das acusações do acusador. Quando o diabo se aproxima com sua lista de falhas e fracassos, quando ele vem com as suas acusações noturnas, quando ele procura convencer o crente de que ele não tem direito de estar na presença de Deus, de que seus pecados o desqualificam, de que não há graça suficiente para cobrir o que ele fez, a couraça da justiça responde: a minha posição diante de Deus não se baseia nas minhas obras, mas na obra de Cristo. Não se baseia na minha justiça, mas na sua justiça que me foi imputada. Não se baseia no que eu fiz, mas no que ele fez por mim no Calvário, onde tomou sobre si a minha culpa e me deu em troca a sua perfeita justiça. Senhor, que cada um dos teus filhos tenha essa couraça firmemente vestida, que não vivam sob a condenação que o inimigo procura lançar sobre eles, que ouçam a voz do Espírito que testifica com o seu Espírito que são filhos de Deus, e não a voz do acusador que tenta derrubar a certeza da salvação. Que vivam sob o jugo leve e o fardo suave de Cristo, não sob o peso esmagador da culpa e da autocondenação. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Os pés calçados com o Evangelho da paz. Que imagem poderosa, Senhor! Um soldado mal calçado não consegue avançar, não consegue manter terreno, não consegue marchar em campos acidentados. E o Evangelho da paz é o calçado que nos permite pisar firmemente em qualquer terreno, que nos dá estabilidade para caminhar em meios hostis, que nos impulsiona para frente na missão de levar a boa notícia a um mundo que vive em guerra consigo mesmo, com os outros e com o seu Criador. O Evangelho da paz, a paz que Jesus Cristo comprou com o seu sangue, a paz entre Deus e o homem que foi restaurada pela cruz, a paz que transcende todo entendimento e guarda os corações e os pensamentos em Cristo Jesus. Que os pés dos teus filhos estejam sempre calçados com essa boa notícia, Senhor, que eles andem neste mundo como portadores da paz, como embaixadores do Príncipe da Paz, como aqueles que em todo lugar levam o aroma de Cristo, no lar, no trabalho, no bairro, nas redes sociais, nos momentos de crise, nos espaços de descanso. Que os seus pés sejam formosos, como está escrito, como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem as boas novas do bem. Que eles não escondam o Evangelho por vergonha ou por medo, mas que o proclamem com clareza e com amor, com a confiança de quem conhece o poder que há nas boas novas de Jesus Cristo ressurrecto. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sobretudo o escudo da fé,
como se todas as outras peças fossem importantes, mas esta merecesse uma ênfase especial. E é compreensível, Senhor, porque os dardos inflamados do maligno são inumeráveis e implacáveis. Dúvidas lançadas contra a tua existência e o teu caráter. Mentiras lançadas contra o valor pessoal do crente. Desânimos lançados contra a esperança. Temores lançados contra a paz. Tentações lançadas contra a pureza. Confusões lançadas contra a clareza da verdade. Acusações lançadas contra a segurança da salvação. Cada um desses dardos é inflamado, projetado para causar não apenas impacto, mas incêndio, não apenas ferimento, mas destruição. E contra todos esses dardos, a resposta é a fé. A fé não como um sentimento, não como uma certeza emocional que vai e vem, não como a ausência de dúvida ou de questionamento, mas a fé como a firme convicção das coisas que se esperam, como a certeza das coisas que não se veem, como o ato deliberado e volitivo de lançar o peso da confiança sobre o caráter e as promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, mesmo quando os sentimentos não confirmam, mesmo quando a razão humana luta para compreender. Essa fé é o escudo que apaga todos os dardos inflamados, não alguns, não a maioria, mas todos. Não porque o crente seja poderoso, mas porque o Deus em quem ele confia é todo-poderoso, e confiar nele é ter acesso à sua força invencível. Senhor, aumenta a nossa fé. Quando os dardos chegam, que o teu Espírito nos lembre de levantar o escudo, de recorrer a ti, de lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Que nos lembremos dos teus atos poderosos no passado, das vezes em que tu abriste o mar, deste água da rocha, multiplicaste os pães, ressuscitaste os mortos, salvaste de situações sem saída. Que essas memórias alimentem a nossa fé para o presente, que elas nos digam que o Deus que foi fiel ontem é o mesmo Deus que está conosco hoje, e será o mesmo Deus que nos sustentará amanhã. Que a fé dos teus filhos cresça e se fortaleça, não porque as circunstâncias se tornem mais fáceis, mas porque a revelação do teu caráter se torne mais profunda, mais real, mais transformadora na experiência diária de cada um. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, protege a mente, protege o centro de comando do ser. E a salvação como capacete, que profundidade teológica e pastoral. A certeza da salvação protege a mente dos teus filhos das estratégias do inimigo de atacar a segurança deles em Cristo. Porque o inimigo sabe que um crente que duvida da sua salvação, que vive em insegurança constante sobre se está ou não nos braços do Pai, é um crente que não consegue avançar, que está ocupado demais com a defesa do seu próprio terreno interior para poder expandir o reino. Mas um crente que tem a cabeça protegida pelo capacete da salvação, que sabe em quem crê e está persuadido de que ele é poderoso para guardar o que lhe foi confiado até aquele dia, esse crente avança com a confiança dos que sabem que estão numa causa vencedora. Senhor, que os teus filhos usem o capacete da salvação, que eles vivam com a certeza de que foram salvos, não pela bondade que há neles, mas pela graça imensa que há em ti. Que eles saibam que os que tu deste ao Filho, ninguém os arrebatará da tua mão, que nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem poderes, nem alturas, nem profundezas, nem qualquer outra criatura poderá separar da tua amor aqueles que estão em Cristo Jesus, Senhor nosso. Que essa certeza seja para eles como um capacete de aço colocado sobre a mente, protegendo-os de todo pensamento que queira minar a fundação da sua segurança em Cristo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva da armadura
Tudo o mais é defensivo, mas a espada é para avançar, para cortar, para libertar. E a espada é a palavra de Deus, Senhor, tua palavra, as sagradas escrituras, o conjunto perfeito e suficiente de revelação divina que tu entregaste à humanidade por meio de homens santos que falaram movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra é poderosa, é cortante, é eficaz, é viva. Ela não é apenas um texto antigo para ser estudado academicamente. Ela é uma espada espiritual que opera na dimensão invisível com um poder que as armas humanas jamais poderão alcançar. Jesus mesmo usou essa espada quando foi tentado no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. A cada tentação do diabo, uma palavra de Deus. Não argumentos filosóficos, não raciocínios teológicos elaborados, não apelos à emoção ou à tradição, mas a palavra nua e crua está escrito, lançada com a autoridade do Filho de Deus, que confiava plenamente no que o Pai havia revelado. E o diabo recuou. A palavra de Deus, manejada com fé e pelo Espírito, é irresistível diante das forças das trevas. Senhor, que os teus filhos aprendam a manejar essa espada, que eles mergulhem na tua palavra, que a leiam, que a estudem, que a meditem de dia e de noite, que a memorizem, que a interiorizem, que ela habite neles ricamente, como disse o apóstolo Colossenses. Que quando a tentação chegar, eles tenham a espada pronta, que saibam onde estão as promessas que combatem o temor, as verdades que dissipam a mentira, as declarações que afirmam o que tu disseste sobre eles em Cristo Jesus. Que a palavra de Deus seja tão familiar para eles quanto a própria respiração, que ela seja o alimento diário da alma, que ela seja a lanterna no escuro, a âncora na tempestade, a voz que ressoa no silêncio quando tudo ao redor parece sem sentido. E então chegamos, Senhor, ao coração de toda a batalha espiritual, a disciplina que subjaz a toda a armadura e que mantém tudo funcionando. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração, Senhor, a oração como o ar que a armadura respira, como combustível que mantém o guerreiro em operação, como o fio de comunicação que conecta o soldado ao quartel-general. Uma armadura sem oração é como um soldado perfeitamente equipado que cortou comunicação com o seu comandante. O equipamento está lá, mas a direção se perdeu, a força se esgotou, a coordenação se desfez. Orando em todo o tempo, não apenas nas crises, não apenas nos domingos, não apenas quando a situação se torna desesperadora demais para ignorar Deus. Em todo o tempo, no café da manhã e no jantar, na caminhada para o trabalho e no retorno ao lar, nos momentos de alegria e nos momentos de dor, quando tudo vai bem e quando nada parece funcionar, quando a presença de Deus se sente próxima e quando o céu parece fechado de bronze. Em todo o tempo, porque a batalha não tira férias, porque o inimigo não faz pausa, porque a nossa dependência de Deus não tem intervalos. Com toda a oração e súplica no Espírito, toda a variedade da comunicação com Deus, adoração que proclama a tua grandeza, confissão que traz à luz o que está escondido, ação de graças que reconhece as tuas bênçãos, súplica que apresenta as necessidades com a confiança de filhos que falam ao Pai. E tudo isso no Espírito, não como performance religiosa, não como repetição mecânica de palavras, mas como comunhão real com o Deus vivo, movida e sustentada pelo Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ensina a orar como convém, que une o nosso espírito ao teu espírito numa conversa que vai além de todas as palavras. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar na oração, Senhor.
não adormecer na batalha, não relaxar a atenção, não baixar a guarda e perseverar. Que palavra que desafia a preguiça, que confronta a impaciência, que exige daquele que ora que ele permaneça quando não vê resultados imediatos, que continue quando o céu parece silencioso, que insista quando tudo parece indicar que a oração não está sendo ouvida. A perseverança na oração é a marca do crente que conhece o coração de Deus, que sabe que Ele é fiel, que entende que o tempo de Deus é perfeito, que confia que o que foi prometido será cumprido. E que beleza há nessas palavras por todos os santos. A oração não é apenas pelo eu, não é apenas pelos que nos são próximos, não é apenas pela nossa família e pelos nossos amigos. É pelos santos, por todos os que pertencem ao Senhor, pelos irmãos e irmãs em cada canto do mundo, pelos perseguidos que ora mesmo neste momento enfrentam prisão ou morte pelo nome de Jesus Cristo, pelos que vivem em solidão espiritual em lugares onde a igreja ainda não chegou, pelos que lutam com dúvidas e desânimos, pelos que estão nos hospitais com o corpo fragilizado, mas a fé ainda acesa, pelos que iniciaram a jornada da fé e precisam de intercessão para continuarem, pelos que estão na linha de frente da proclamação do Evangelho em terras fechadas e difíceis. Senhor, expande o coração dos teus filhos para essa intercessão global, para essa solidariedade espiritual que atravessa fronteiras e culturas e idiomas, que conecta em um único corpo todos os que foram comprados pelo mesmo sangue precioso. Que o teu povo aprenda a se ver não como indivíduos isolados, cada um na sua batalha particular, mas como membros de um corpo, como partes de um exército, como familiares que se amparam mutuamente diante do trono da graça, cientes de que a oração uns pelos outros é uma das formas mais poderosas de amor que podemos expressar. Paulo, então, com a transparência e a vulnerabilidade que são marcas da sua personalidade apostólica, pede oração por si mesmo e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Mas que humanidade comovente nessa confissão, Senhor. O maior missionário que o mundo cristão já conheceu, o homem que plantou igrejas pelo Mediterrâneo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que passou por naufrágio e açoite e prisão e lapidação pelo Evangelho. Esse homem pede que orem por ele para que tenha palavras e confiança. Ele não era super-humano, Senhor. Ele precisava de intercessão. Ele era embaixador em cadeias, uma imagem ao mesmo tempo paradoxal e poderosa. O representante de um rei eterno, aprisionado pelas mãos de um poder temporal. Aquele que tinha a mensagem mais transformadora do universo, impedido por correntes de ferro de alcançar os que precisavam ouvi-la. Mas mesmo nas cadeias, ele orava, ele escrevia, ele ensinava, ele intercebia. As cadeias aprisionaram o seu corpo, mas não a sua boca, não a sua mente, não o seu espírito, não o Evangelho que habitava nele com um ardor que nenhuma corrente podia extinguir. Senhor, que haja em cada crente algo desse fogo que nem cadeias nem perseguições conseguem apagar. Que o Evangelho seja para os teus filhos não um conjunto de doutrinas que se crê intelectualmente, mas uma chama viva que arde no coração e que precisa de comunicação, que não consegue permanecer em silêncio, que transborda nas conversas, que aparece nos momentos inesperados, que encontra espaço onde as pessoas menos esperam. Que a oração de Paulo seja a oração de cada filho teu, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, não com arrogância, não com agressividade, não com julgamento,
mas com a santa confiança de quem sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que essa mensagem merece ser proclamada com clareza e com amor. Paulo termina a carta com palavras de graça e de paz. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. E eu me detenho aqui, Senhor, diante dessas últimas palavras, porque elas revelam o que está no coração de toda esta carta, de toda esta instrução sobre a vida cristã, sobre as relações, sobre a batalha espiritual. É a paz, é o amor, é a fé, é a graça, tudo vindo de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, tudo derramado sobre os que amam o Senhor em sinceridade. Sinceridade, Senhor. Que palavra final, tão exigente e tão libertadora ao mesmo tempo. Não em perfeição, não sem falhas, não sem quedas e recomeços, mas em sinceridade, em autenticidade, em integridade de intenção, no amor que é genuíno ainda que imperfeito, na devoção que é real ainda que às vezes fraca, e sobre esses que amam assim, sinceramente, honestamente, com o coração aberto apesar das fissuras. Sobre esses, a graça de Deus repousa como uma cobertura constante, como uma presença sustentadora, como um suprimento que não se esgota. E assim eu concluo esta oração, Senhor, retornando ao início, a obediência no lar, a fidelidade no trabalho, a batalha espiritual que envolve tudo o mais, a oração que sustenta toda a vida cristã. E eu peço que tudo o que Paulo escreveu a Éfeso neste capítulo sagrado não permaneça apenas como palavras numa página, não fique confinado a estudos e sermões, não se reduza a conhecimento intelectual que não alcança a vida vivida no dia a dia, mas que se torne carne nas experiências dos teus filhos, que se materialize nas decisões que eles tomam quando ninguém está olhando, que se veja nas relações que eles cultivam, na maneira como eles tratam seus filhos e honram seus pais, na integridade com que eles trabalham, na perseverança com que eles oram, na coragem com que eles vestem a armadura e entram na batalha, sabendo que não lutam por uma vitória que ainda não existe, mas da vitória que já foi conquistada pelo leão da tribo de Judá, pelo cordeiro que foi morto, mas que agora está em pé no meio do trono, pelo Senhor Jesus Cristo que disse: está consumado, e cumpriu em si mesmo tudo o que era necessário para a nossa salvação e para a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o poder agora e para sempre, por todas as idades, de geração em geração. E que a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém e amém.